O esporte, com sua combinação de habilidade, velocidade e força, muitas vezes demonstra o corpo humano em sua forma mais impressionante. No entanto, por trás da glória, dos feitos atléticos e dos momentos de triunfo, existe um lado sombrio que costuma ser ignorado. Sim, estamos falando das temidas lesões graves. Para que atletas que estão sempre se esforçando, enfrentando grandes contatos físicos e disputas acirradas, as lesões podem ser devastadoras, alternando vidas e carreiras de maneira irreversível, e será atletas que sofreram com essas lesões que você vai conhecer aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje o vídeo é piores lesões da história do esporte. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais foram essas piores lesões da história do esporte. Edgar Andrade, ex-jogador do Cruz Azul, sofreu uma lesão histórica em 2007 que marcou sua carreira e impressionou o mundo pela gravidade. Durante uma partida contra o Tecos pelo Campeonato Mexicano, Andrade tentou desarmar um adversário para recuperar a bola para sua equipe, quando ele prendeu o pé no gramado. O peso de seu corpo fez com que ele sofresse uma fratura exposta no tornozelo. No momento do lance, já era nítido que o jogador não estava bem, pois se contorcia de dor e parecia estar em estado de choque. Quando a câmera se aproxima, podemos ver seu pé virado, deixando clara a gravidade da lesão. O replay do lance em câmera lenta mostra todo o acontecimento e as imagens são bastante fortes. Ele passou por um longo processo de reabilitação que incluiu várias cirurgias e meses fora dos gramados. Felizmente, conseguiu retornar ao futebol profissional, surpreendendo muitas pessoas, inclusive médicos e a si próprio, ao voltar em alto nível e se tornar uma peça fundamental do time. O incidente ficou marcado como um dos mais graves da história do esporte mexicano, tanto pela severidade da lesão, quanto pela cena chocante que viralizou o mundo todo. Jean-Pierre Fuchs, um fisiculturista suíço, ele sofreu uma das lesões mais graves da história do fisiculturismo em 2002 durante uma sessão de fotos para a revista Flex. Enquanto realizava um exercício de agachamento com uma carga extremamente elevada, Fuchs perdeu o controle do peso, resultando em uma lesão devastadora nos joelhos. Ambos joelhos cederam simultaneamente, causando múltiplas rupturas de tendões e ligamentos, além de danos ósseos. Embora Fuchs fosse um atleta altamente experiente e acostumado a treinar com pesos extremos, naquele dia algo deu terrivelmente errado. A cena foi descrita como uma das mais angustiantes já vistas no mundo do fisiculturismo. Fuchs foi levado imediatamente ao hospital, onde ele passou por várias cirurgias para reconstruir os tendões e estabilizar os joelhos. A recuperação foi extremamente longa e dolorosa, exigindo meses de fisioterapia e reabilitação intensiva. Embora ele tenha conseguido se recuperar fisicamente, sua carreira competitiva nunca mais foi a mesma. Ele tentou voltar aos treinos, mas nunca conseguiu competir no mesmo nível de antes do acidente. Sua lesão é frequentemente lembrada como um dos piores acidentes no fisiculturismo, servindo de alerta sobre os riscos envolvidos no uso de cargas extremas sem a devida preparação. A lesão de Ewald Linen, ocorrida em 1981 durante uma partida da Bundesliga, que, para quem não sabe, é o campeonato alemão, é uma das mais chocantes na história do futebol. Linen, jogador do Arminia Bielefeld, sofreu uma lesão horrível durante um jogo contra o Werder Bremen. O defensor do Bremen, Norbert Sigman, fez uma entrada extremamente dura com as travas da chuteira na coxa direita de Linen, resultando em um corte profundo de quase 25 centímetros. O mais impressionante foi que, apesar da gravidade da lesão, Linen imediatamente se levantou e correu até o banco de reservas do Bremen para confrontar o técnico Otto Rehagel, acusando-o de incitar uma entrada tão violenta. As câmeras capturaram a imagem da coxa aberta de Linen expondo músculos e tecidos, uma visão que chocou tantos espectadores. A
Até mesmo a equipe médica que correu para atendê-lo ficou chocada com a gravidade da lesão. Nas imagens, podemos ver membros da comissão técnica e da equipe médica colocando as mãos na cabeça, com expressões de preocupação. Mesmo assim, lá estava Ewald, de pé, revoltado com todo o time adversário. Apesar da gravidade do ferimento, Lenin surpreendentemente voltou aos gramados apenas 17 dias após a lesão. Ele passou por tratamentos médicos intensivos e o incidente se tornou um marco tão impactante que é lembrado até hoje na Bundesliga e no futebol mundial. Ryan Shazier, ex-jogador de futebol americano do Pittsburgh Steelers. Ele sofreu uma lesão devastadora na coluna vertebral em 4 de dezembro de 2017, durante um jogo contra o Cincinnati Bengals pela NFL. O incidente ocorreu quando Shazier tentou fazer um tackle, um movimento em que o jogador tenta parar ou derrubar o adversário. No entanto, sua técnica não foi ideal e ao abaixar a cabeça no momento do contato, seu pescoço sofreu um impacto forte. Logo após a colisão, ele caiu no chão e imediatamente agarrou as costas, sem conseguir mover as pernas. Uma cena que chocou a NFL. A lesão foi diagnosticada como uma contusão medular, resultando em paralisia parcial da parte inferior do corpo. Shazier foi rapidamente transportado para o hospital, onde ele passou por uma cirurgia de fusão espinhal para estabilizar a coluna. A lesão não só colocou em risco sua carreira no futebol, mas também a sua capacidade de andar, levando muitos a temer que ele teria dificuldades para se movimentar de forma independente. On 2nd and 5, plenty of time for Dalton. They're short of the first down on the catch by the rookie. Josh Malone, 4th round pick out of Tennessee. Apesar do prognóstico sombrio, Shazier protagonizou uma recuperação surpreendente e inspiradora. Ele passou por uma reabilitação intensa e em abril de 2018, apenas alguns meses após a lesão, ele foi visto caminhando lentamente com ajuda no palco do draft da NFL, comovendo a todos no estádio. Embora ele nunca tenha voltado aos campos como jogador, sua determinação em recuperar a mobilidade se tornou um símbolo de superação. Em 2020, Shazier anunciou oficialmente sua aposentadoria da NFL, afirmando estar pronto para seguir em frente com sua vida, reconhecendo suas limitações físicas, mas também abraçando as novas oportunidades que surgiram em sua recuperação. Agora ele se dedica a inspirar outras pessoas que enfrentam adversidades físicas e participa de projetos que apoiam pacientes com lesões na coluna. Joanna Jedrzejczyk... Impossível falar esse nome, cara. Joanna Jedrzejczyk. Ditor, coloca o nome aí porque é impossível falar. Ex-campeã peso palha do UFC, ela protagonizou um dos momentos mais impressionantes da história do MMA durante sua luta contra a chinesa Zhang Weili no UFC 248 em 7 de março de 2020. A luta, uma das mais intensas e técnicas já vistas na divisão feminina, foi amplamente lembrada pelo inchaço grotesco que se formou na testa de Joanna. Durante os 5 rounds de trocação pesada, Zhang Weili acertou diversos golpes na cabeça da polonesa, especialmente socos que atingiram diretamente sua testa. Como resultado, a lutadora desenvolveu um hematoma enorme e desfigurante que inchou de forma impressionante. A aparência de sua testa chocou tanto os fãs quanto os comentaristas e as filmagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, impressionando o mundo todo. Apesar do inchaço extremo, a polonesa continuou lutando até o final, demonstrando uma enorme resistência. A luta foi extremamente equilibrada e Zhang Weili venceu por decisão dividida dos juízes. No entanto, ambas as lutadoras foram amplamente elogiadas por suas performances. O inchaço na testa de Joanna foi um grande hematoma subcutâneo causado pela repetida acumulação de fluido entre o osso do crânio e a pele. Felizmente, o inchaço foi tratado após a luta e ela não sofreu danos permanentes. Durante a competição Selmor Bike, realizada nas Ilhas Canárias, ocorreu um acidente grave envolvendo uma mulher que foi atropelada por um ciclista em alta velocidade. O evento, uma corrida de ciclismo de montanha, conta com competidores altamente treinados que atingem grandes velocidades em terrenos desafiadores. Perto da linha de chegada, um ciclista vinha em alta velocidade, usando toda a sua energia para melhorar sua colocação, quando uma mulher tentou atravessar a pista em um momento inoportuno
carbono, ficando diretamente na frente do ciclista que não pôde evitar o choque. O impacto foi intenso, resultando em ferimentos graves tanto para a pedestre quanto para o ciclista. O acidente foi registrado em vídeo e fotos que rapidamente circularam nas redes sociais, gerando debates sobre as medidas de segurança em torno das corridas de ciclismo, especialmente em eventos onde o público tem acesso às áreas de competição. Após o incidente, as autoridades locais e os organizadores da Selmore Bike reforçaram a necessidade de maior controle sobre o acesso do público às áreas de corrida e a implementação de sinalizações adequadas para evitar que pedestres cruzem o caminho dos competidores. Não há informações detalhadas sobre a extensão dos ferimentos, mas ambos foram atendidos por equipes médicas no local, com a mulher sendo hospitalizada em estado grave. Reggie Brown, ex-jogador do Detroit Lions. Ele sofreu uma grave lesão na medula espinhal em 21 de dezembro de 1997 durante uma partida da NFL contra o New York Jets. O incidente ocorreu quando Brown fez um tackle, um movimento mencionado anteriormente no caso de Ryan Shazier, em que o jogador tenta parar ou derrubar o adversário, impedindo seu progresso. Logo após o impacto, Brown colapsou no campo, incapaz de se mover. O momento foi tenso e chocante, pois ele ficou imóvel, o que levou à intervenção imediata das equipes médicas. A lesão foi diagnosticada como uma contusão medular e a situação era extremamente crítica, a ponto de os médicos precisarem realizar manobras de ressuscitação ainda no campo para salvar a sua vida. Havia um temor imediato de que ele tivesse sofrido paralisia permanente ou até mesmo que ele não tivesse sobrevivido, dado o nível da gravidade da lesão. O atleta foi rapidamente levado ao hospital, onde uma equipe médica conseguiu estabilizar a sua condição. Apesar do perigo inicial, Brown teve uma recuperação significativa e conseguiu evitar a paralisia total, mas a sua carreira na NFL terminou naquele momento. O incidente foi um dos mais graves envolvendo lesões na coluna vertebral no futebol americano. Amanda Campos, jogadora de vôlei, ela sofreu uma lesão impressionante no joelho que chocou tanto suas colegas de equipe quanto os espectadores. O incidente ocorreu durante uma partida quando a Amanda aterrissou de forma inadequada após um salto. No momento em que seus pés tocaram o chão, seu joelho torceu de maneira anormal, resultando em uma torção grave. A cena foi impactante, pois Amanda imediatamente caiu no chão em muita dor, segurando o joelho e gritando. Os espectadores, jogadores e até o time adversário perceberam a gravidade da lesão no instante em que aconteceu. A equipe médica foi rapidamente acionada para prestar socorro. Amanda Campos foi atendida imediatamente e precisou ser retirada de maca. A atleta passou por uma cirurgia para reparar os ligamentos lesionados do joelho e enfrentou uma longa recuperação que durou cerca de 1 ano, até que ela estivesse apta a jogar novamente. Assim que estava em condições de voltar às quadras, Amanda, que estava na Turquia, acertou sua transferência para um clube polonês, onde permanece até hoje. Samantha Sério, uma ginasta universitária dos Estados Unidos, ela sofreu uma lesão devastadora em 1º de abril de 2019 durante uma competição de ginástica no país. A lesão ocorreu enquanto ela executava um salto em sua prova de solo. Ao tentar uma acrobacia complexa, Sério caiu de forma desajeitada, resultando em múltiplas fraturas nas 2 pernas em uma cena fortíssima. Como mencionado, o momento foi extremamente chocante e angustiante, com as câmeras capturando a queda e a reação imediata da equipe médica e dos outros competidores. Sério sofreu fraturas graves nos 2 joelhos, incluindo as patelas, além de danos aos ligamentos. A gravidade da lesão exigiu uma cirurgia de emergência para estabilizar os ossos e reparar os danos. An impressive young lady. Let's see how high she flies right here.
I think she may be hurt. It looked like that ankle. A lesão teve um impacto significativo na carreira de Sério, que decidiu se aposentar da ginástica competitiva devido à extensão dos danos e ao longo processo de recuperação. Em uma nota em suas redes sociais, a ginasta anunciou que, após 18 anos, estava se aposentando precocemente do esporte. Ela expressou orgulho pela pessoa em que a ginástica a ajudou a se tornar e, apesar de as coisas terem terminado de forma inesperada, ela afirmou que estava tudo certo, pois nada sai exatamente como planejado. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, falou e tchau.